Dia do nosso vídeo inaugural da cozinha do Chef Ed. Hoje nós vamos começar com algo bem básico que todo brasileiro gosta, que é o pãozinho de queijo. Chega mais, vou mostrar os ingredientes. Para começar, anotem aí: 200 gramas de polvilho, 200 gramas de queijo ralado, de 6 a 8 ovos, dependendo do tamanho do ovo, gente. Se for um ovo muito grande, a gente tem que reduzir, certo? 200 ml de água, 200 de leite, 200 de óleo, certo? A partir daí, nós vamos começar o preparo do pão de queijo. E mais importante, vamos testar o ponto do sal do queijo, para a gente adicionar o sal proporcionalmente ao sal que está contendo no queijo, senão seu pão de queijo fica salgado e duro, né? E aguarde. Olha, numa panelinha você vai colocar, vai juntar a água, o leite e o óleo e vai levar para ferver. Detalhe, não é para deixar ferver, gente. Você deixa a água aquecer para explorar sem levantar fervura, senão vai endurecer sua massa. Bom, gente, estamos de volta. Vamos começar a fase de preparação da massa em si. Vale a pena salientar que para o pão de queijo ficar mais suave, pode usar o polvilho doce. Para ficar com aquele gostinho um pouquinho mais, gostinho da roça, como se diz, tem que usar o polvilho azedo. Tá? Vamos adicionando aos poucos e mexendo até a massa criar uma goma, ela ficar uma massa um pouco liguenta e úmida. Gente, tá vendo a consistência que a massa está pegando? Ela tá criando uns pelotinhos, como você pode observar. E detalhe, não coloque a mão agora porque a água tá quente. E assim que ter que finalizar esse processo, você, com a massa fria, aí sim vamos adicionar o restante dos ingredientes. Vou colocar mais um pouquinho de água. Pouquinho. Não pode deixar ficar muito úmido, senão dificulta o ponto para enrolar. Ele tem que ficar uma massa firme, certo? Não tem que ficar adicionando polvilho, e tem uma tendência a errar um pouquinho. Vamos testar o ponto. Mais um pouquinho de água. Pronto. Vamos testar aqui a temperatura. Tem que suportar a mão. Ó, tá morninha, certo? Agora a gente espalha bem, né? Não tá bem úmida. Agora a gente coloca o queijo. E aqui já vai o processo com as mãos. Que a massa, pão de queijo, ela deve ser sovada. Quanto mais sovar, melhor o pão de queijo fica. E o ponto de sova dele é enquanto você estiver amassando e ele começar a soltar do fundo da bacia. Pronto. Bastante misturado. Vocês podem salientar que eu não coloquei sal, porque o queijo que eu estou usando aqui já tem uma quantidade de sal até razoável, né? Hora de abrir bastante aqui no meio, bem espalhadinho, colocar os ovos. Gente, e mais importante ainda dos ovos, nunca quebre o ovo direto na massa, senão vocês podem achar um vale-brinde dentro do ovo. A gente vai adicionando os ovos
à medida que vai dando ponto. Eu estou usando um ovo bem grande, então eu vou fazendo aos poucos. Eu coloquei 2 ovos e vou mexer a massa. Ó, ela já amoleceu. Então provavelmente, como eu umedeci bastante a massa, eu não vou precisar de mais ovo. Agora aqui é o processo de trabalhar na massa, até ela dar o ponto de enrolar. Ó, pra vocês verem, a massa já tá começando a querer soltar do fundo. Solvem bastante, pra poder ela com uma massa bem lisinha. Quanto mais bem sovado, mais gostoso o pão de queijo fica. Essa hora os porquinhos pegam, você solta uma camisa, ele gosta dessa hora de perfurar. Vamos testar a massa pra ver se tá bom? Meus porquinhos esticam a benga. Ela soltou, não soltou? Então a gente pega um pouquinho aqui, ó, e vê se ela forma bolinha. Certo? Esse aqui é o famoso pãozinho de queijo de buffet. Vale a pena fazer uma observação que ele vai aumentar. Então eu coloquei ele pequenininho aqui, provavelmente ele vai aumentar o tamanho dele no dobro. Certinho? O mais importante do que a gente fazer tudo que é gostoso é manter a área limpa. Mantendo sua área de trabalho sempre limpinha, evita visitante indesejável, como moscas, formigas e outro tipo de bichinho chato que vai atrapalhar a gente a fazer nossa comida. Bom, chegou a hora de a gente enrolar o pão de queijo, fazer as bolinhas. Tem que ter 2 colheres de sopa de óleo para poder a massa não grudar na mão. Uma forma bem limpa. Ó, dispensa o uso de óleo, porque a massa já tem óleo. Se você colocar óleo no fundo da bandeja, ela pode querer queimar e dar um trabalhinho para poder limpar. Certo? Vamos enrolar? Unta um pouco a mão. Pega uma quantidade de massa, faça a bolinha. E dispõe. Coloca um espacinho mais ou menos aí de um dedo ou menos. Dependendo do tamanho que você for, do pão de queijo que você for produzir. Certo? Porque como ele vai crescer para não grudar um no outro. Mais um pouquinho. Vou dar pausa até terminar aqui. Pronto? Pronto, pessoal, voltamos. Tá aqui, ó, uma bandeja pequena, porque eu fiz apenas uma medida. Podem notar que eu não montei a forma, tá? Para evitar queimar o pão de queijo por baixo e queimar também a assadeira propriamente dita. Por quê? Não precisa, dispensa. Já tem a gordura do queijo, já tem a gordura do óleo que a gente já escaldou a massa. Certo? Beleza? Agora vamos levar para o nosso forno, porque o forno tem que estar pré-aquecido pelo menos 10 minutos. Em temperatura entre 180 e 200 graus, dependendo do tipo de forno que você for utilizar. O meu é elétrico, com queimador em cima e embaixo. Então já está pré-aquecido, nosso forninho. Vamos levar o nosso pãozinho de queijo. Aí, gente, ele vai gastar em torno de 40 minutos para ficar pronto. Galera, estamos de volta. Olha que lindo que ficou os pão de queijo. Douradinho, macio. Olha, se você gostar dele mais tostadinho, é só deixar um pouquinho mais no forno. Certo? Ficou aí 40 minutinhos. Temperatura média 200 graus. Vamos ver como é que ficou por dentro? Só um minuto. Tá aqui meu pratinho, né? Vamos pegar os pão de queijo. Olha por baixo que legal. Não queimou. Por cima tá torradinho.
sequinho e macio. Vamos ver como é que ficou. Desculpem pela luva, mas olha o interior do pão de queijo. E é isso aí, gente. Obrigado por pelo vídeo. Se gostaram, dê um like aí pra gente e assine o nosso canal.